Fala, fiel, que vitória foi essa, hein? E o Corinthians que venceu o Palmeiras e o Chico Garcia vai analisar a partida. O Corinthians vence a primeira batalha, o primeiro jogo da grande final do Campeonato Paulista, e a gente vai falar muito sobre isso. Que vitória espetacular, que jogo inteligente do Corinthians, que jogo cirúrgico, estratégico, efetivo. Vocês acharam que eu não vinha, né? Pode chegar, porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse Palmeiras 0, Corinthians 1. Pois ainda tem o pessoal da ESPN que traz uma outra análise completa sobre a atuação do Timão no jogo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e bora acompanhar o vídeo. E para falar dessa vitória do Timão, 1-0 na casa do Palmeiras. Olha, a gente falava que a grande vantagem do Corinthians nesse Campeonato Paulista era decidir em casa todos os jogos. Que era justamente você ter a possibilidade de decidir quando a fiel torcida seria muito importante, a Neoquímica Arena iria pulsar, e mesmo que o Corinthians daqui a pouco perdesse por um placar de um resultado mínimo, até 2-0 ou 2 gols de diferença, se voltasse com um empate, voltaria vivo para decidir em casa, porque a gente sabe que o Corinthians em casa é muito forte. Não contávamos com a astúcia de Ramon Dias, por que não dizer, do elenco do Corinthians, especialmente de Memphis Depay e Yuri Alberto, mas o gol teve outras facetas, né? Teve uma roubada de bola do Félix Torres, teve uma cavadinha do Gustavo Henrique, tem até a bola chegar no Memphis e ele dá o passe no ponto futuro do jeito que ele gosta, para o Yuri Alberto cortar para dentro e chutar no canto. Claro que não foi só isso, né? A gente tem outras valências no jogo. Vou dizer um negócio baixinho para vocês aqui. Mateuzinho jogou, hein? Jogou, salvou bola em cima da linha, marcou que nem um cavalo, no bom sentido, evidentemente, né? Pelo lado do campo. Angelé jogou, hein? As laterais do Corinthians foram muito exigidas, porque o Palmeiras ataca muito pelos lados. O Palmeiras tem esse jogo ofensivo, né? E mesmo quando a bola sobrava no miolo da zaga, lá estava a dupla de zaga. O Gustavo Henrique ainda lento, né? Ele ainda me angustia em alguns momentos, né? Especialmente quando ele teve que disparar na corrida para pegar o Estevão, né? O Estevão sai atrás e quase chega na frente. Mas ele foi importante no jogo. Félix Torres, mais um jogaço dele. Ranieri voltando como terceiro zagueiro no segundo tempo, fazendo aquele bloqueio à frente da área, sendo fundamental. Carrilho. O Carrilho, gente, eu me torno repetitivo aqui quando eu falo do Carrilho, né? Sei lá, quando esse cara chegou, gente, quando ele chegou, timidozinho assim, né? Memphis Depay, e o Carrilho chegou junto, o Carrilho foi apresentado junto. Por que esse peruano aí tava no futebol árabe aí, 33, 34 anos, o que esse cara veio fazer no Corinthians? Esse cara é um monstro, esse cara é um absurdo que joga de bola. Como ele esconde o jogo, gente. Como ele distribui, como não tem bola perdida com ele. Quando a bola vai no pé do Carrilho, não sei se vocês têm essa sensação. Às vezes ele tá acossado por 2, 3 marcadores, eu penso, tá, calma que ele vai achar uma solução. Ele acha, porque ele sabe jogar o corpo, ele sabe fazer o balanço. Às vezes ele dá uma ameaça, assim, ele é meio falso-lento, assim. Ele dá uma ameaça, puxa pra cá, tira 2 da jogada. Ele tem toque de bola refinado. Que joga esse Carrilho. Pelo amor de Deus, que joga esse peruano. Agora o Palmeiras, é curioso, cara, não dá para dizer que o Palmeiras fez um mau jogo. O Palmeiras fez aquilo que ele pôde. O Hugo Souza foi fundamental no jogo, em vários momentos. Algumas bolas iam em cima dele e tal, mas em outras ele teve que fazer defesas assim importantes, teve que fazer intervenções, mas a defesa do Corinthians ela foi tão importante que a gente custa a encontrar chances claras, assim, do tipo mano a mano, sabe? O Vitor Roque chegar na cara do Hugo Souza. O Estevão, ele conseguiu muitas vezes levar vantagem, porque ele é craque, né, gente? O Estevão é craque. Quando o Estevão pega pelo lado direito ali, cara, é bizarro. Você tem que ter uma dobra de marcação, e esse é o mérito do Ramon Dias, tá? É entender que, assim, não deixa o moleque sozinho. Porque no último jogo do Allianz, aquele 1-1, na verdade, não foi o último, né? Foi o 1-1, em que... Foi o último? Foi o último, né? Eles se enfrentaram depois? Não, né? Não se enfrentaram depois. Aquele jogo do Allianz, 1-1, que o Estevão tem um pênalti nos minutos finais, é o Estevão levando vantagem sobre, sei lá, 3, 4 jogadores do Corinthians, até que tem o pênalti do Rian, se eu não me engano, até. Então, assim,
A estratégia funcionou, mas os jogadores executaram bem. E aí, pô, aí você tem um lateral esquerdo como o Angileri, facilita. Porque ele tem um poder, ele cruza bem, ele chega bem à frente, mas ele... vejam só, né, que o Corinthians no segundo tempo se propôs a se defender, ok? Uma escapadinha aqui ou outra. O Thales Magno, né, entra no segundo tempo justamente para fazer essa condução de bola. O Memphis fica até o final. O Corinthians... priorizou se defender no segundo tempo, porque a vantagem estava linda, né? Especialmente depois do gol do Yuri, claro que eu tô falando, né? Que sai ali com 9 minutos do segundo tempo. Eu tinha informação de que o Garro jogaria. E eu acho que o Garro estava sendo preservado pelo gramado sintético, pela questão do joelho e tudo mais, mas dentro de uma leitura de jogo, precisamos do Garro hoje? Não precisou. Não precisou do Rodrigo Garro. E isso é uma baita notícia, porque ele não se desgastou no jogo e ele tem 11 dias até a final. Então, isso é um grande acréscimo. O Romero acho que fez a sua parte e tudo mais, mas o jogo do Corinthians ele passou muito mais pelo coletivo do que pelas suas individualidades. Eu acho que essa é a notícia. Essa é a notícia. Tinha alguma chance, gente, do Ramon ser demitido, da gente contestar o Ramon. Ele se recuperou. Ele se recuperou no jogo até aqui mais importante. Eu quero muito ouvir vocês. Eu quero muito ouvir vocês para saber o que vocês acharam da partida, mas eu acho que o Corinthians foi muito estratégico. O primeiro tempo, então, cara, o primeiro tempo, eu falava aqui antes do jogo, né? O São Paulo deu esse exemplo, com 3 zagueiros é verdade, mas o São Paulo conseguiu amarrar o Palmeiras. E o Palmeiras está tendo dificuldades nesse Campeonato Paulista, inúmeras dificuldades. Olha o jeito que classificou, fez uma boa pontuação, é verdade, mas assim, atropelou equipes como o Guarani, ganhou lá no apagar das luzes do Mirassol. Foi uma campanha difícil do Palmeiras. E o desempenho muito cobrado, né? O Abel muito cobrado pelo desempenho do time. Sempre bola no Estevão e vamos ver o que dá certo. O Veiga começou muito mal o Campeonato Paulista. Depois ele foi crescendo ao longo da competição. Vejam só que soube sofrer e saiu com um baita resultado. E pra vocês, quem foi o melhor em campo? E agora bora ver a análise da galera da ESPN, que destacou os pontos fortes e os desafios do Corinthians para o segundo jogo. Do outro lado, você também tem um adversário que sofre com isso, com a bola aérea defensiva. É um clássico do Corinthians nessa temporada, mas o Palmeiras tem feito isso com certa insistência. Eu vou passar só uma coisinha. Então, numa escala de 0 a 10, qual o nível de favoritismo do Corinthians agora? Aquelas fichinhas? Nas fichinhas, vai. Você que é bom nas fichinhas. Agora eu me permito dar o mínimo de fichinhas ao Corinthians, 6-4. 6-4. Então tem um favoritismo. Tem um favoritismo distribuição. E para vocês, o Pato? Tudo bem, Will? Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Eu tô nessa mesma proporção do Prof. E para mim é uma inversão. Antes da bola rolar, para mim era 60-40 para o Palmeiras. Tivesse terminado empatado o jogo de hoje, trabalharia no 50-50 para a semana que vem, para daqui a 10 dias. Tendo o Corinthians vencido por um gol de diferença, 60-40 Corinthians. Acho que é uma inversão nesse momento do que era o prognóstico de favoritismo antes da bola rolar. E o mando que é importante considerar também. Então, né? Hoje o mandante não ganhou, evidentemente. Sim, mas o Corinthians é um mandante... O Corinthians tem feito mais diferença do seu mando até do que o Palmeiras. Nem não deixa o Abel ouvir isso. Não vi estatisticamente, mas assim, tem a impressão que o Corinthians responde melhor ao jogo dentro de casa, embora hoje tenha respondido bem ao jogo fora de casa. Acho curioso como o Ramon Dias, a sua comissão, o seu trabalho, tem conseguido dar respostas nos momentos mais críticos, né? Então, no ano passado, quando o Corinthians cai para o Racing, o jogo seguinte era o Palmeiras. Ou ele ganhava ou ele estava fora. Jogou bem e ganhou do Palmeiras em casa. Esse ano, depois da primeira derrota para o Barcelona, era o Santos. E se discutia, olha, será que o Ramon comanda o Corinthians no outro jogo contra o Barcelona? Se tomar outra pancada contra o Santos, cai. Ganhou do Santos. E agora, de novo, o Campeonato Paulista era o termômetro para a permanência do Ramon Dias. O Campeonato Paulista não acabou, mas no primeiro jogo ele vence logo depois de uma eliminação para o Barcelona. Acho que o Corinthians fez hoje quase tudo muito bem. O que o Corinthians não conseguiu fazer bem hoje foi contra-atacar. O gol foi o único contra-ataque de fato bem puxado pelo Corinthians. A gente vai falar sobre as nuances do jogo. Mas o Corinthians conseguiu estabilizar o Palmeiras em quase todos os seus principais pontos. Por que eu digo quase todos? Porque o Estevão ainda assim fez um bom jogo. O Angileri fez um ótimo jogo. Mas mesmo você fazendo um ótimo jogo, o Estevão vai passar por você algumas vezes, né? O Estevão fez um bom jogo em algumas das vezes que conseguiu passar e foi, de fato, o jogador mais perigoso do Palmeiras. Mas o Corinthians marcou bem, se comportou bem, conseguiu controlar o Palmeiras mais no primeiro do que no segundo tempo. Faltou conseguir contra-atacar melhor mais vezes, mas na vez que de fato chegou, fez o gol da vitória, uma vitória justa pelo que foi o jogo. Terminasse 0-0, seria justo também. Se alguém tivesse que vencer, pelo que... Em cima do Corinthians foi quando ele refugou na temporada, e quando
precisou dar uma resposta, mas já sem aquela expectativa, aí o Corinthians deu resposta. Talvez não seja o melhor cenário, né? Mas óbvio que o torcedor está feliz da vida. E 1 a 0 é um baita resultado fora, encaminha bem aí o título. Por isso que eu acho que a grande chave para o resultado excelente que o Corinthians conquistou hoje teve aqui, ó, como tem aquela imagem do Abel, assim, ó, a concentração, a força mental. O Corinthians foi para um jogo pressionado por ter sido eliminado da Libertadores, cansado, porque ele se desgastou muito na quarta-feira. Tem isso também. Na casa do adversário, um caldeirão. Palmeiras propõe um jogo inicialmente de muita intensidade, de muita velocidade, muito objetivo. E o Corinthians sabe tirar a velocidade do jogo, sabe trabalhar a bola quando ele tinha a posse de bola dela com calma, não fica nervoso, não rifa a bola, vai esfriando o jogo e trazendo o jogo para o que interessava a ele. Claro, sempre há algum risco de alguma jogada ou outra, mas ele consegue ter a tranquilidade e a força mental para conquistar um resultado acima até do que eu imagino fosse o próprio planejamento. Acho que o planejamento era não perder, ou no máximo perder de pouco para decidir em casa. Ele consegue a vitória, acho que vai além do que, inclusive, a torcida do Corinthians esperava para o jogo de hoje. Muito em cima de um equilíbrio emocional que talvez tenha faltado em alguns jogos importantes, quando ele tinha, contra o CV, por exemplo, né? Quando ele tinha, teoricamente, a questão de ser o protagonista do jogo. Além disso, você soma a essa questão uma nova organização tática. O Corinthians normalmente joga com o losango no meio de campo, e isso traz consequências sempre defensivas de dificuldade para o Corinthians, porque ele não tem o jogador para fechar o lado do campo. Então ele tem o Garro com 2 atacantes por dentro, e ele sempre deixa o lateral adversário livre para subir para o ataque. Hoje, sem o Garro, o que ele fez? Ele abriu o Romero de um lado e abriu o Memphis do outro. Embora o Memphis não fosse exatamente um ponta, mas o posicionamento dele era mais aberto do que o normal, com o Yuri centralizado. Com isso, ele inibe a subida dos laterais do Palmeiras, de um lado ou do outro. Ele protege mais o seu próprio lateral. Se ele tivesse a liberdade pro Mike, no caso, Marcos Rocha no início, depois o Mike, né, que entrou ainda no primeiro tempo, para que ele pudesse dobrar com o Estevão, com liberdade para subir o tempo inteiro no ataque, ele estaria muito mais vulnerável defensivamente. Assim como do outro lado, se ele não tivesse o Romero a proteger ali o Mateuzinho, talvez o Palmeiras pudesse chegar mais vezes pelo lado do campo. Então ele consegue equilibrar também defensivamente com a mexida de tirar o Garro. Eu dizia durante a semana, né? A gente ficou lá na Neoquímica Arena, alguma coisa assim. E eu não sei se o Ramon teve essa leitura, porque os treinadores precisam pensar, tentar pensar como os seus colegas pensam. E os seus colegas que estão do outro lado precisam, às vezes, surpreendê-los. O Abel não teve nenhuma surpresa hoje. A surpresa foi exatamente a entrada do Romero, que não é, na verdade, uma coisa tão... eu acho que ele é subaproveitado, inclusive, no elenco do Corinthians. Várias vezes eu falo, não é para jogar com trio. A gente falou isso, inclusive, antes do jogo da Libertadores, para entrar com o Romero pelo lado. Embora ele tenha jogado mal contra o Barcelona, né? Com 30, ele jogou 1 hora contra o Barcelona e jogou mal, né? Hoje ele fez um bom jogo, mas um jogo mais sem bola do que com bola. Mas hoje é com uma outra outro jogo. Obrigação, era o oposto, inclusive. Esse negócio de que você, com o Romero em campo, tem um atacante a mais... Concordo, o Romero lembrou os melhores tempos dele de Carille. Quando, inclusive, eu o criticava como secretário de lateral, porque não é todo jogo que você precisa disso. Não é de todo jogo que você precisa disso. O cara é atacante. Mas um jogo como o de hoje, perfeito. Um jogo como o de hoje, a função dele e as tão criticadas laterais do Corinthians finalmente fizeram um bom jogo dos dois lados. Porque estavam tão protegidos. Claro. Então você tem o Angileri, claro, é muito mais jogador que os outros laterais que o Corinthians tem. Com ele jogando você tem mais segurança. E o próprio Mateuzinho, hoje em termos defensivos, muito bem. Ele defendeu 2 bolas. Ele era quase o goleiro. Ele tirou 2 gols, um em cada tempo. Né? Um tirou mesmo, um arremate, e o outro ele intercepta. Professor, um lance muito basicamente, o Ramon fez uma coisa que é contrária àquilo que ele mesmo falou que defende, que tem que ser feito. Ele ficou bravo, que ele arrumava em 20 segundos. É isso, exatamente isso. Hoje...
Ele priorizou o jogo coletivo ao talento dos 3 jogadores especiais que ele tem na frente. Mas é engraçado. Porque não tinha um deles. É curioso, contra o Barcelona, ele fez a mesma escolha, né? Mas ele transformou o sistema para 3 zagueiros e o time respondeu mal. E a gente até colocou isso aqui depois do jogo de Guayaquil. Qual é a diferença? Por que hoje ele optou por linha de 4 para defender mais e contra o Barcelona por linha de 5 para proteger mais? Porque hoje ele tinha os 2 volantes, hoje ele tinha Ranieri e Martins, ele não tinha nenhum dos 2 contra o Barcelona. Então a ideia que ele teve lá e não deu certo... No jogo de ida, né? E ele é responsável por isso, sem os 2 volantes, para fazer o tipo de jogo que ele conseguiu fazer hoje, ele falou, bom, não tenho meus 2 volantes marcadores, vou reforçar a linha defensiva e vou de Bidon e Santana como volantes. O time não respondeu bem. Hoje, com a linha de 4 e os 2 volantes, o time respondeu bem melhor. A aposta errada dele, pra mim, lá naquele jogo, é quando ele faz a linha de 5, que eu gosto muito, ele precisa evitar, de alguma forma, que os jogadores dos lados de campo do adversário cheguem com muita facilidade próximo à área, porque o trio dele de zaga não garante estabilidade nos cruzamentos. Se garantir, você muda o meu discurso. Aí é a diferença, né, o Birner, da linha de 3 para a linha de 5. Uma coisa é você colocar mais um zagueiro e liberar os seus alas. Outra coisa é você colocar mais um zagueiro e segurar os alas. Aí você vai proteger o zagueiro. O que aconteceu lá foi que ele ficou no mano a mano, o Félix Torres com o Corozo, perdeu todas e teve que ser substituído no intervalo porque ia ser expulso. Já tinha o cartão amarelo. Mas agora, em termos de proposta, de objetivo do jogo, hoje lembrou um pouco o que ele tentou fazer em Guayaquil. Que hoje deu certo. E não conseguiu. Não conseguiu. Mas a grande diferença é dobrar o lado do campo. É isso. Porque é isso que era o beabá do futebol. Que era um grande... E não quer dizer que ele precise fazer isso sempre. Não é sempre. Às vezes... E a surpresa, desculpa, quando sai a escalação e você vê, não tem o Garro, tem o Romero. Você não sabe, porque ele poderia simplesmente ter colocado o Memphis na posição do Garro e o Romero na frente junto com o Yuri. Seria o óbvio. Sem mexer na estrutura do time. Ele mexe na estrutura e talvez ali ele tenha quebrado o planejamento de jogo do Palmeiras, porque no jogo de ida foi assim. Ramon ao vivo, vamos ouvi-lo, daqui a pouco eu volto com você. A ESPN trouxe pontos importantes, o Timão mostrou muita energia e disciplina tática, mas ainda temos o jogo de volta. O que precisa ser ajustado para garantir esse título, e agora que já ouvimos as análises da imprensa, vou trazer meu ponto de vista sobre essa vitória e o que pode mudar no jogo de volta e como o Timão pode garantir essa taça. Fala, corintianada, gente fina do canal, bora continuar esse pós-jogo do Corinthians. E que pós-jogo, que vitória, que baita vitória do Corinthians. Tô vendo aqui o golaço que o Yuri Alberto marcou, saiu shorts aí pra vocês também. Nem olhei ainda como é que tá indo, mas tenho certeza que vocês vão matar a pau aí com os comentários em cima. Vai sair antes, já saiu, né? Eu tô gravando aqui o vídeo de pós-jogo pra vocês. E eu avisei, galera, eu falei pra vocês que se o Corinthians fosse jogar, independente com quem fosse, no estádio onde que fosse, e jogasse bola, tinha todas as condições de sair até vencedor da partida, como foi no jogo de hoje. Eu acho que vale salientar que esse tipo de entrega é a entrega que o Corinthians precisa ter nos jogos, tanto dentro quanto fora de casa. Eu comentei, falei aqui muito com vocês que eu não consigo entender, pelo menos vamos dizer assim, né? Não consegui entender, porque agora vai ser um novo momento do Corinthians depois desse revés chato que teve na Copa Libertadores e de ter ligado um alerta nos jogadores de que os 2 jogos valem, né? Os 2 jogos valem. Então, assim, o Corinthians tinha que jogar bola nesse primeiro jogo, foi lá no estádio dos caras, jogou bola, jogou muito bem. Carrilho, cara, que baita jogador. Andilleri joga demais. O Carrilho eu falei aqui pra vocês também no canal, logo quando ele chegou, na chegada dele junto com o Memphis, que ele era um jogador diferenciado e que talvez ele ajudasse até mais do que o Memphis. Infelizmente o Carrilho já tá com mais idade, né? Mas mesmo assim, cara, que jogador impressionante. É uma classe para jogar futebol. Os jogadores cansam de marcar ele. Porque o cara tenta uma vez, ele sai fora. O cara tenta 2 vezes, ele sai fora. Na terceira o cara fala, puta, nem vou. Cara, que jogador. Andilleri jogou muito, acabou com o Estevam Cara, se é o Hugo ou o Bidu, a gente tinha tido muito problema. Muito problema. Porque o menino tentou, o Estevam. Cara, sensacional. Era isso que eu esperava do Corinthians num jogo fora de casa, porque eu sabia que o Corinthians tinha toda a tarimba para fazer isso. Como eu falei aqui também no jogo no último pós-jogo que teve, aí até fica
ficou de uma forma mais vaga de se falar, porque de tudo que aconteceu no jogo, da atmosfera que o jogo foi, o que a torcida fez no jogo, que foi fantástico. O fato do Corinthians ter desperdiçado o primeiro jogo, não ter nem participado, assim por dizer, porque é como se não tivesse entrado em campo, porque não disputou, não jogou, não foi lá para Guayaquil, no Equador, para jogar bola. Não sei o que eles foram fazer lá, e eu não sei o que passa na cabeça do jogador numa hora dessa, mas enfim, isso mostrou para eles que eles tinham que fazer diferente nesse jogo. E como eu falei naquela partida, se mostra para mim um time que é moldado para esse tipo de situação. É um time que é moldado para pressão. Vocês viram o Memphis hoje? Jogou muita bola, disputou, correu, mais até do que nos jogos na Arena. Eu não lembro de ter visto um jogo na Arena do Memphis do qual ele tenha participado tanto defensivamente de um jogo. Se alguém lembrar, por favor, deixa aí nos comentários. Eu não lembro de um jogo do Memphis jogando pelo Corinthians nem na Arena. Tecnicamente, ele é F. Mas na questão de aplicação tática, eu acho que até por causa de medo de lesão, das situações todas que ele passou na última temporada, em partes eu até compreendo o jogador, ele não chega junto naquela bola que ele podia dividir, o cara tira o pé, mas eu não lembro de nenhum jogo do Memphis na Arena que ele tenha disputado tanto jogo, que ele tenha corrido tanto, que ele tenha feito tanta diferença sem a bola quanto ele fez hoje nesse jogo. Ajudou todo mundo, isso foi importante demais. O Yuri Alberto também segurando bola, o Yuri Alberto segurando bola na defesa. 2 jogadores do Palmeiras tentando tirar a bola do Yuri Alberto, e o Yuri Alberto segurou a bola na defesa do Palmeiras, no ataque do Corinthians, e deixou o time respirar mais de uma vez. Depois eu vi o Memphis fazendo assim pra ele, tipo, é isso aí, tem que fazer assim mesmo, é assim que joga. Cara, é isso, cara. Futebol hoje é muito físico. É muito físico. Então faz muita diferença você entrar num jogo do jeito que o Corinthians entrou. Com 3 minutos de jogo, na primeira bola do Estevão na lateral, o Andilleri foi marcar ele, chegou mais 3 jogadores do Corinthians para abafar junto, né? Junto com o Andilleri, 3 jogadores. Ali eu vi que o Corinthians ia ganhar o jogo, porque eu vi que o Corinthians tinha entrado com a mentalidade para jogar futebol. E quando esse time entra com mentalidade para jogar futebol, é aquilo que a gente viu nos últimos 9 jogos do Campeonato Paulista. Sob pressão, sobre muita pressão, foi assim que eles desempenharam. Sobre muita pressão, é assim que eles desempenham hoje de novo. A Libertadores ficou para trás, tem uma Sul-Americana, tem um jogo ainda difícil da volta, não vai ser um jogo fácil. O rival vai tentar as suas estratégias para poder tentar pelo menos um empate ali, para poder levar o jogo para os pênaltis. Eles sabem que a situação ficou muito complicada, porque o Corinthians fez um baita de um jogo, porém não dá para desligar. Se entrar morto no jogo, cara, hoje em dia não dá para entrar com o time mais morto dentro do jogo, sem correr, sem disputar, porque vai perder. Não tem mais time nenhum hoje em dia, nenhum. Só um pouquinho, galera, deixa eu colocar aqui, que desconectou o negócio. Não tem time nenhum hoje em dia, de futebol profissional que não se empenha fisicamente durante as partidas. Então fica muito difícil de jogar se não tiver competitividade. Hoje o Corinthians mostrou isso fora de casa, uma baita partida, e a gente termina muito bem mesmo esse primeiro jogo da semifinal. E agora eu quero vocês aí nos comentários falando do Coringão, o que esperar para o próximo jogo, esse período de data FIFA. A gente vem aí com muita informação, notícia do Coringão. E é isso aí, galera. Vamos conversar aí agora de Corinthians bastante aí. Quero saber qual que é o sentimento de vocês depois desse baita jogo do Corinthians. Valeu, galera. Obrigado e vai, Corinthians. E aí, fiel, dá pra ser campeão no próximo jogo? O que vocês mudariam para garantir essa taça? E se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo sobre o Corinthians. Valeu, até a próxima e vai, Corinthians!